Entre dois mundos diferentes. Capítulo 2. O Enigma de Mason. Na manhã seguinte, acordei cedo, mesmo sem ter dormido quase nada durante a noite. Me arrastei para fora da cama, sentindo o peso da noite mal dormida nos ombros. Desci as escadas e fui direto para a cozinha, onde meus pais já estavam sentados à mesa tomando café. Bom dia! Bom dia, respondi ainda sonolenta. Tomei meu café rapidamente e logo meu pai me levou para a escola. A névoa da manhã cobriu parte da estrada, tornando a cidade ainda mais misteriosa do que já era. Assim que cheguei à Mistwood Preparatory School, avistei Peggy, minha melhor amiga, e acenei para ela. Ei, Maya! Oi! Ela me cumprimentou com entusiasmo. Oi, respondi, mas meu tom saiu mais distraído do que eu pretendia. Entramos juntas na escola, mas logo nos separamos. Peggy sempre foi atrasada para sua aula de francês e saiu correndo pelos corredores. Fiquei sozinha por um instante, abrindo meu armário e organizando meus materiais. Foi quando eu o vi. Mason, o garoto solitário, o enigma de Mistwood. Ele estava encostado na parede do outro lado do corredor, alheio ao movimento frenético da escola. Seu olhar vago parecia fixado em um ponto invisível. Tomei coragem e me aproximei. O que aconteceu? Por que você estava na floresta ontem? Ele deu de ombros, sem nem ao menos olhar para mim. Então, simplesmente se virou e foi embora, seu andar rígido e superior. Observei enquanto ele sumia no meio dos outros alunos. Mason nunca falou com ninguém. Ele era sempre calado, sempre distante. Era como se não pertencesse àquele lugar. Suspirei e segui para minha aula de matemática. A senhorita Monroe estava atrasada, então aproveitei para olhar pela janela. Lá estava ele outra vez, Mason, do lado de fora, olhando fixamente para o céu. A lua ainda era visível naquela manhã nublada. Mas por que ele olhou para ela com tanta intensidade? Começou a garoar levemente e um vento frio atravessou as frestas da janela. Fiquei observando Mason, intrigada, até que ele notou minha presença. Seu olhar encontrou o meu. Por um momento, algo estranho aconteceu. Seus olhos mudaram de cor. Pisquei, achando que fosse apenas um reflexo. Mas não, eles eram realmente mais claros. Um tom dourado, quase âmbar. Ele sorriu de um jeito que me fez arrepiar. Gosta do que vê? Sua voz soou baixa, mas carregada de provocação. Não respondi de imediato. Meu coração acelerou e minha mente trabalhou para entender o que havia acabado de acontecer. Finalmente, juntei coragem para perguntar. Seus olhos... Eles estavam mais claros agora há pouco. Como isso é possível? Antes que ele pudesse responder, a professora Monroe entrou na sala e a aula começou. Mas eu não consegui me concentrar em nada. Quando o sinal tocou, Mason saiu antes que eu pudesse questioná-lo novamente. Durante o intervalo, tentei procurá-lo, mas era como se ele tivesse desaparecido. E quando olhei pela janela, lá estava ele, sumindo na neblina da floresta. Era como se a própria névoa o engolisse. O dia passou sem que eu conseguisse respostas. Voltei para casa perdida em pensamentos. Tomei um banho quente, comi alguma coisa e fui secar o cabelo. Foi quando vi. Parei diante da janela, pronto para fechá-la por causa do frio, mas meus olhos se arregalaram ao notar uma sombra ao pé da minha antiga casa na árvore. Meu coração parou por um instante. Era Mason. Ele estava parado, imóvel, apenas me observando, mas dessa vez seus olhos não estavam dourados. Eles estavam normais, castanhos. Por que ele estava ali? Minha respiração ficou presa na garganta. Ele não falava nada. Então, seus lábios se moveram. Você sabe. Franzi a testa sem entender de imediato. Eu não ouvi dizer nada, mas reconheci aquelas palavras através do movimento de sua boca. Um arrepio percorre minha espinha. Afastei-me da janela e, por um segundo, perdi Mason de vista.
Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Sumiu. Era impossível ele ter corrido tão rápido. Esfreguei os olhos, tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. Talvez fosse o cansaço. Talvez minha mente estivesse me pregando peças. Mas uma parte de mim sabia. Sabia que aquilo não era imaginação. Sentei na cama e abri meu notebook. Digitei, hesitante. Como saber se uma pessoa é um psicopata? As descrições me deixaram inquieta. Olhar fixo e penetrante. Isolamento. Falta de laços sociais. Hábitos estranhos. Todas essas coisas se encaixavam nele. Mas havia algo que não se encaixava. Os olhos. O modo como mudavam de cor. Fiquei encarando a tela por um longo tempo. Talvez ele usasse lentes de contato, mas lentes podiam mudar de cor sozinhas. Passei a noite inteira virando na cama, tentando encontrar uma explicação racional, mas não havia uma. As semanas passaram e Mason não voltou à escola. Fiquei dividida entre a frustração e a preocupação. Meu cérebro lutava para encontrar uma resposta lógica, mas meu instinto me dizia que eu não deveria desistir. Sabia que Mason Ashford escondia algo, e eu estava determinada a descobrir o que era.